Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Olha, eu não sei você, mas Jesus, né? A presença de Deus aqui está como esse barulho que fez agora. Né? É Ele. Aleluia. É Ele mesmo, né? É só por Ele. Tem coisas que a gente não faria se não fosse por Ele, né? Eu confesso que tem muitas coisas que eu não faria se não fosse por Ele. E eu quero repartir algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, né? Eu creio que o Espírito Santo já está falando conosco, Ele já está ministrando a nossa vida. Eu tenho certeza que você já recebeu do Senhor até aqui. Quem que recebeu de Deus até aqui? Amém? Uma presença maravilhosa. E é tão lindo quando o próprio Deus ministra sobre nós, né? É tão maravilhoso quando a gente recebe, ninguém precisa falar nada. A gente só é um canal e eu quero, realmente desejo que aconteça dessa forma. Nesse momento que você possa abrir seu coração, quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, eu quero, Pai, pedir, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre a Tua igreja hoje, Senhor, seja liberado. Eu sei que existe algo tremendo que o Senhor quer fazer nos corações, o Senhor já está fazendo desde o início. Quando eu entrei aqui nessa noite, Senhor, eu senti algo diferente, existia uma atmosfera diferente, antes mesmo desse culto começar formalmente. O Senhor já estava se movendo aqui no ensaio do louvor, e eu realmente pude sentir, Senhor, algo especial. Então eu oro, Deus, para que realmente haja uma sensibilidade, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer, como nós ouvimos, aquilo que o Espírito deseja dizer e falar à igreja. Nós abrimos nossos corações e nós clamamos por algo novo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E eu quero começar dizendo para você, né, como eu já disse, que o Senhor sempre tem algo novo para nós. Quem gosta de novidade? Quem gosta de coisa... Ai, Jesus amado. Eu desligo aqui? É? Então tá, é para ser com emoção. Então vai com emoção mesmo. Quem gosta de coisa nova? Quem gosta de viver sempre na mesmice aqui? Eu não gosto, né? A gente gosta sempre de uma coisa nova, de uma coisa diferente. E eu creio que Deus é assim. Deus, Ele é todos os dias Ele faz tudo novo, amém? E eu quero que você realmente possa desejar isso na sua vida, o novo de Deus. E eu quero falar de um tema que é um tema assim tão importante para nós como filhos de Deus, né? E eu coloquei um título aqui para provocar você. Ele pode parecer um título meio assim, não tão espiritual, mas eu quero adiantar que tudo que a gente vai falar, obviamente, é espiritual. Amém? Então, o título que eu coloquei para essa palavra é Mudança de Hábitos. Mudança de hábitos, né? Não vou aqui ensinar coisas comportamentais para você e ficar te dando uma aula, né? Talvez ensinando você a ter comportamentos diferentes, ter reações diferentes. Na verdade, sim, eu vou te incentivar a mudar de comportamentos, mas numa forma diferente, num formato um pouco diferente. Eu quero começar lendo um texto que está lá em Romanos 7, 18 a 20, que diz assim, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não o faço, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim.
E eu quero te perguntar, você faz coisas que você não gostaria de fazer? Você faz coisas que você, puxa, eu queria tanto fazer isso diferente, mas eu não consigo. De novo eu pisei na bola. De novo deu ruim, né? Quantas coisas nós temos em nós que nos incomodam, que nós desejaríamos que fosse diferente, né? E o Paulo tinha o mesmo dilema que você. Né? Paulo era um grande homem de Deus, Paulo era um homem de Deus, meu Deus, né? Não dispensa explicações. E ele tinha esse dilema, o dilema de ter coisas na vida dele, de desejar fazer o bem e fazer o mal. Então, Paulo está dizendo para mim que aqui, né, ele diz que você deseja muitas vezes ter alguns comportamentos e que não tem eles porque o pecado habita em você. E essa é uma verdade. Nós não temos o poder em nós mesmos de arrancarmos o pecado das nossas vidas. Nós não temos esse poder. Se nós fôssemos lutar contra o diabo, certamente nós perderíamos. Na nossa força, na nossa carne, nós não poderíamos. Mas o Senhor, né, na nossa vida, Ele nos garante que nós podemos vencer. Nós podemos ser vitoriosos. Então, sempre haverá em nós uma constante luta por mudança de hábitos, né? E a mudança total e completa, ela só vai acontecer quando nós formos glorificados, quando nós estivermos totalmente já, não aqui nessa vida, né? Mas com o nosso Senhor. Porém, enquanto a gente estiver aqui trilhando a nossa jornada, nós vamos ter que lutar, que combater contra essa nossa natureza, que nos faz fazer coisas que nós não desejamos fazer. Então, sempre haverá uma constante luta por mudanças de hábitos, né? E esse percurso que nós estamos passando por ele aqui nessa terra é o percurso que a palavra de Deus diz que é o processo de santificação. Então, eu e você precisamos nos santificar todos os dias. E essa santificação nada mais é do que mudarmos os nossos hábitos, mudarmos os nossos comportamentos, mudarmos a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Então, parece algo assim simples, mas não é, né? E nós não poderíamos fazer essa mudança sem o Espírito Santo. Então, por trás de cada coisa que nós fazemos, existe, eu gostei desse termo, né? Uma teia de pensamentos. O que é uma teia? Uma teia. Já pensou uma teia? Você sabe o que é uma teia? Imagina uma teia. Quem faz teia? Aranha. E aí, aquela coisinha desenhada, cheia de detalhes, né? Existe uma teia, pensamentos que são todos conectados, interligados e que estão ali no teu cérebro, né, funcionando e determinando tudo o que você faz. A maneira que você pensa determina tudo que você faz. Então, Paulo continua dizendo assim, o mesmo Paulo que diz que ele está lutando contra a carne dele, ele diz, então, lá em Romanos 7, 21 a 23, então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Então ele tem, lá no íntimo do ser dele, Paulo diz assim, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas existe uma carne aqui, né, que é muito forte. Existe uma natureza em mim que é muito forte. Então ele está dizendo assim, olha, a gente vem de fábrica, né, e na verdade não é a fábrica depois do pecado, né, a natureza caída. Você vem então com a tendência a praticar péssimos hábitos. E nós precisamos travar um combate contra essa tendência que nós temos. Então saiba você que você tem uma tendência a praticar péssimos hábitos se você depender apenas
da tua natureza, de quem você é. E, gente, ninguém está isento. Ninguém. Paulo, se você sabe, né? Paulo era um grande homem de Deus. E é ele que está dizendo isso. Então, nenhum de nós está isento dessa luta. É um combate que nós precisamos travar. E nós precisamos, mais do que isso, nos comprometer com esse combate. A nossa vida aqui nessa terra precisa ser focada em vencer a nossa carne. Amém? Então, quero te fazer uma pergunta. Você consegue identificar pensamentos que estão associados a hábitos que você não gosta? Para pensar um pouquinho. Antes de você fazer alguma coisa que você não gosta, tenta pensar daqui para trás. Teve ali por trás comportamentos. A chave é você entender que o que motiva você a agir é aquilo que você acredita. São os pensamentos que você tem sobre você, que você foi formulando no decorrer da sua história. Foram conclusões, né, que você foi tirando através das experiências que você foi tendo. Agora eu pergunto para você, como então você acompanhou aqui que a chave para a mudança de hábito é o quê? Mudar o quê? É mudar diretamente o hábito? Mudar o que você pensa, mudar os seus pensamentos. Mas como nós criamos novos pensamentos? Como que a gente cria um jeito diferente de pensar? Como? Buscando o Senhor. Nossa, nota 10 para o Jonatas. Mas você já foi direto ao ponto, Jonatas. Eu ia fazer assim uma explanação, você já concluiu, né? Quebrou meu negócio aqui. Como assim? Na verdade, né, você é um pouquinho mais, né, elaborar um pouquinho mais isso que o Jô falou. Nós vamos mudar a maneira de pensar se nós aprendermos novos conceitos. Novos conceitos. E como é que a gente aprende novo conceito? A partir de um conhecimento que você já tem? A partir de algo que você já sabe? É assim que a gente aprende novos conceitos? Não? Sim? Não? A gente aprende novos conceitos através de um conhecimento que é novo para nós. E que vai fazer com que a gente discirna, né? Então, um novo conhecimento, comparado a um velho conhecimento, então aquele novo conhecimento ilumina aquele velho conhecimento e ele traz para você discernimento. Ele traz para você clareza daquilo que você tinha anteriormente, né? Então, com esse aprendizado, nós vamos então desenvolver uma coisa que a palavra de Deus nos incentiva, que se chama sabedoria. Amém? Sabedoria, sabedoria. Quem já ouviu falar em sabedoria? Quem deseja sabedoria? Você que conhece um pouquinho a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Dai falou alguma coisa aqui que eu gostei também. Para a gente pedir. Então a Bíblia ela é tão cuidadosa, a palavra de Deus nos revela o quanto é importante para Deus a sabedoria. Porque ele diz assim, peça, né? Peça a sabedoria, né? Então a sabedoria, ela é algo que nós precisamos desejar. E essa sabedoria, onde que eu vou aplicar essa sabedoria? Essa sabedoria eu vou aplicar para falar, para pensar e para agir. Amém? Então, no meu falar, no meu pensar, no meu agir, se eu tiver a sabedoria, isso vai me transformar. Amém? A sabedoria de Deus vai me transformar, vai transformar o meu pensamento e, consequentemente, o meu comportamento. Então, a gente já, né, o Jô já deu um spoiler aqui. Onde eu encontro essa sabedoria? Essa sabedoria eu encontro em algo que é tão óbvio, tão claro, mas que a gente tem tanta dificuldade, né? A gente fica sempre tentando de um jeito, tem um jeito certo. Mas a gente é tinhoso, né? Quem aqui é teimoso, tinhoso? Aí a gente fica tentando do jeito, quebrando a cabeça, se estrepando, né, como diz o outro, se quebrando, como diz, se arrombando, como diz aqui o manezinho, né?
e não tenta do jeito certo. E o jeito certo, gente, é simples. Está na palavra de Deus. Então, o jeito, a sabedoria de Deus está contida na palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, eu vou obter sabedoria de Deus para a minha vida. E aí, Provérbios 1:5 diz assim: ouça o sábio e aumente o seu saber, e quem tem discernimento obterá orientação. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quando você está lá, batendo a sua cabeça, tentando do seu jeito, sendo teimoso, a Bíblia diz assim: você é um insensato. Você está sendo insensato. Porque você está desprezando a sabedoria e a instrução do Senhor. Então começa, já põe aí um adjetivo para você, né? Insensato. Então já coloca aí. Você se torna sempre aquilo que os seus pensamentos estão focados. Aonde você estiver focalizando a sua atenção, aonde você estiver focado, aquilo vai tornar você quem você é, né? Então a Bíblia diz assim, Provérbios 23:7. Aí eu vou ler numa versão, eu não sei se é a versão que nós temos aqui, mas eu vou ler na Almeida. Almeida e ampliada? Não é a nova Almeida e ampliada, é Ara, né? Ara. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, assim como a sua alma imagina, assim como o que você pensa, assim você é. É isso que a Bíblia diz. E Deus, então, Ele quer revelar para a gente uma nova maneira de pensar. Ele quer revelar os segredos dEle. Ele quer revelar a mente dEle. Aquilo que Ele pensa, o como Ele pensa. E isso está contido em Jesus. A forma de Deus pensar está contida em Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando você encontra Jesus, você encontra os pensamentos de Deus. E Jesus está revelado aonde? Onde é que Cristo Jesus é revelado? Onde é que Jesus está sendo revelado, gente? Pausa dramática. Tem que gastar, né? Vamos lá, gente. Vocês não vão passar na prova. Na palavra. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus, né? Então, Jesus é revelado e os segredos dele estão revelados na sua palavra. Então, Jesus é revelado nas Escrituras. E nele, em Jesus e nas Escrituras, nós encontramos a sabedoria e o conhecimento que nós precisamos para sermos libertos dessa natureza sem vergonha que a gente tem. Essa natureza que nos resiste o tempo todo, que nos impede de vivermos a vontade de Deus na sua plenitude. Amém? Então, Paulo diz assim aos Colossenses, Colossenses 2, de 2 a 4. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém os engane com discurso persuasivo. E esse último trecho, gente, é tão forte, porque se você deseja não ser enganado, se você deseja não ser engodado facilmente, e aí existe uma voz que não é só a voz que está no mundo, existe uma voz que está dentro de você, e essa voz é que grita mais forte. Existe uma voz aí no mundo que a gente ouve, né, tantas vozes, mas existe uma voz que está dentro de você, e essa sim determina. Mas para você discernir
você vai precisar conhecer os tesouros de Deus. Você vai precisar conhecer os tesouros da sabedoria e do conhecimento, para que você possa discernir dentro de você essa persuasão que a tua própria carne faz com você mesmo, sabia? A Bíblia fala que nós somos engodados, nós somos enganados, enrolados pela nossa própria natureza. Só que você só vai poder ter clareza se você confrontar com a palavra. Então, essa persuasão que Paulo fala, não é só de um discurso externo, mas é do discurso da nossa própria alma. Amém? E quando nós, então, alcançamos o pleno conhecimento de Cristo, o pleno entendimento de Cristo, nele nós encontramos as chaves que nós precisamos para a nossa transformação. Nele nós encontramos a sabedoria e o conhecimento. 1 Coríntios 1, 24 diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? E nós cantamos hoje, né? Que Ele tem todo o poder. Cristo tem todo o poder. O poder dele quebra com todas as cadeias. Amém? Com todas as correntes que tem dentro de você, as correntes do teu pensamento, as correntes da tua alma. Porque o lugar, gente, onde a gente é mais aprisionado é dentro de nós mesmos. Não é fora. Sabe? O inimigo, ele usa com certeza as circunstâncias, mas ele te prende dentro de você. É dentro da tua alma que você é encarcerado. E o Senhor quer libertar você do poder dos seus próprios pensamentos. E você só vai poder ser liberto do poder dos seus próprios pensamentos se algo novo entrar na sua vida. Porque ao invés disso, se ficar o velho, você vai sendo engodado. Sabe, eu sempre digo isso nos meus atendimentos para os meus pacientes, eu falo, duvide dos pensamentos que você tem. Põe em xeque. Não acredita na tua voz. Porque a nossa voz interna, ela nos engana o tempo todo. A gente conclui tudo meio torto, tudo meio distorcido, né? A gente vive experiências na nossa vida e vai concluindo tudo meio errado. Mas o Senhor quer trazer algo novo para você. Ele quer dar um reset na tua mente. Ele quer que você aprenda algo novo. E para você entender a teia dos seus pensamentos, você precisa conhecer a verdade de Deus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade te fará livre, a verdade te libertará. Então, através das verdades de Deus, você vai sendo liberto da sua própria mente, da escravidão do pecado que está em você. Amém? Então, a Bíblia nos ensina que existe um peso e um embaraço que é causado por nós mesmos, que nos torna lentos e que nos resiste em direção a uma vida leve e progressiva. Então entenda isso, o teu pior inimigo não se chama Satanás. Como é que é? É você mesmo. Teu pior inimigo é você mesmo. Paulo diz isso, quando nós lemos no início Romanos, ele fala, quem me trai é minha própria carne. Então não fica decepcionado quando você for traído por alguém. Você já está se traindo faz tempo. A gente, né, sofre tanto quando alguém trai a gente, quando alguém trai a nossa confiança, quando alguém é desleal com a gente, isso é muito doloroso. Porém, né, você já está se traindo ali o tempo todo. Então para pensar sobre isso, né? E aí, lá em Hebreus 12:1, diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Então, a proposta de Deus para você é correr como? Embaraçado? Livre. Somos advertidos a buscarmos a sabedoria de Deus. Provérbios 1, 20 e 23 diz, a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, de cima dos muros ela clama,
nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês ingênuos amarão a sua ingenuidade? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Que coisa maravilhosa. Eu falo que quando a gente lê a palavra, a gente não precisa nem pregar. A palavra, ela fala, não é? Então, a palavra de Deus, ela contém, gente, meu Deus, ela é maravilhosa, contém segredos revelados. É isso que a Bíblia diz, né? Então, a palavra de Deus, ela chama de ingênuo e rebelde aquele que insiste em não buscar a sabedoria e prefere viver pelos próprios pensamentos. Como é que você quer ser chamado? Ingênuo e rebelde. Bem bonito esses adjetivos, né? Você quer ser chamado de ingênuo e rebelde? Como é que você quer ser chamado? Vamos lá. Começa a dar os seus adjetivos. Como é que você quer ser reconhecido? Como é que você quer? O que você quer que falem a teu respeito? Zeloso, amante da palavra de Deus, temente a Deus. Amém? Consciente, tendo a consciência limpa, a consciência pura. Então, aqueles que decidem mudar os seus hábitos através da mudança da sua mentalidade, colherão frutos de uma nova vida. Amém? Provérbios 1, 30 a 32. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. Comerão do fruto dos seus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Mas para aqueles, então, que vão entendendo isso, e vão aplicando o conhecimento da palavra, o que vai acontecendo? Transformação. Mudança de vida. A sabedoria, ela é tão importante para Deus, gente, tão importante, que tem um livro inteiro na Bíblia que fala da sabedoria. Qual que é o livro da sabedoria? Quem sabe qual é o livro da sabedoria? Que levanta a mão. Provérbios. Provérbios, então, é um livro que contém sabedoria. Né? E foi muito interessante o que aconteceu essa semana comigo. Né? Eu sabia que eu ia ministrar uma palavra, e eu estava orando ao Senhor, pedindo, Senhor, o que você quer falar para a tua igreja? O que você quer ministrar à tua igreja? Né? E a gente começa, então, naquele tempo de preparação, orando, pedindo para o Espírito Santo falar com você. E a palavra que Jesus dizia, assim, que eu senti o Espírito dizer, provérbios, provérbios, provérbios. Né? Então, o Senhor, eu falei, logicamente, que a gente também, Deus fala com a gente também através daquilo que a gente já está ouvindo dele, então é um contínuo, né? Aquilo que o Senhor já está revelando para a gente. Então, essa palavra é uma palavra que Deus tem falado comigo muito. O ano todo, talvez. Eu tenho ouvido de Deus, volta para as Escrituras, volta para a palavra, volta para o estudo da palavra, volta para os princípios elementares. Né? A Bíblia nos adverte a fazermos isso. Volta para os princípios elementares. Edifica o elementar na sua vida. Edifica as bases, porque a gente vai vivendo a vida, vai se distraindo com tanta coisa e vai deixando as bases sendo, né, prejudicadas. Então, vamos voltar às práticas elementares. Amém? E conhecer a palavra de Deus é a chave para nós. Gente, os dias são cada vez piores, maus. Existem tantas narrativas nesse mundo que a gente vive. E quem estuda um pouquinho, né, do poder das narrativas, sabe que muitas vezes quando você repete a mesma coisa por muitas vezes, aquilo vai se tornar uma verdade. Vocês percebem isso nos discursos? Né? A Ana é comunicadora aqui, ela sabe dizer pra gente, jornalista, ela sabe bem, ela estudou isso,
né? E o quanto que é isso, né? O poder da mídia, o poder daquilo que a gente lê, o poder das informações que vão sendo lançadas para a gente, aquilo vai mudando a nossa visão. E muitas coisas que a gente, muitas vezes, né? Isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. Então, o poder de uma narrativa, né? E a gente precisa, então, entender que para discernir, nós vamos precisar de conhecimento. Não existe discernimento sem conhecimento. A gente precisa conhecer para discernir. Tem muita coisa que a gente fala e nem sabe o que está falando, né? Tem muita coisa que a gente repete porque alguém repetiu, porque alguém falou. E às vezes isso acontece também dentro da igreja. Às vezes você está se alimentando da palavra do outro, do que o outro aprendeu, do que você concluiu, do que o outro leu. E você mesmo foi conferir. Mas a Bíblia diz para que a gente confira, sabia? A Bíblia fala para a gente que tudo que você escutar, toda pregação que você ouvir, você precisa conferir com a Bíblia. Porque o que mais a gente tem hoje, gente, nos púlpitos, infelizmente, é gente pregando palavra que não é bíblica. Palavra que não é bíblica. Então, como é que você vai ter esse conhecimento? Como é que você vai entender e fazer o filtro? Conhecendo. Conhecendo a palavra viva de Deus. Conhecendo a palavra rema. Então, aqueles que decidem mudar seus hábitos, através de uma mudança de mentalidade, como nós já falamos, colherão frutos de uma nova vida. E aí eu quero finalizar dizendo para você, quais são as promessas que Deus tem para você? Quais são as promessas que Deus libera sobre a tua vida quando você aprende a sabedoria? O que você vai, né, o que vai mudar na sua vida? E aí eu separei algumas dessas promessas que estão ali no livro de Provérbios, que é, né, a sabedoria falando da sabedoria. A própria sabedoria falando dela. E aí eu quero que você anote, né? Provérbios 1:33 diz: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Então, você quer uma vida sem medo? Medo do futuro? Medo do que vai acontecer? Você quer uma vida que você se sente seguro? Eu falo que a segurança, se fosse vender, ia ser o bem mais caro do planeta. Se desse para empacotar a palavra segurança e vender para o ser humano, gente, ia valer mais que o Bitcoin. Diz que o Bitcoin, quanto é que vale o Bitcoin? Não, mas quanto que vale um Bitcoin? Isso aí é 0, não. Quanto que vale um Bitcoin? Não, milhões. Um Bitcoin vale milhões. Não, agora está aumentando. Está aumentando, né? Quantos? 462 mil? R$1.000 um Bitcoin. Quantos Bitcoins você pagaria? Quantos você pagaria se desse para empacotar a palavra segurança e vender para você? Você compra a segurança. Quem que não quer comprar a segurança, gente? Aí, ó, tô dando para você de graça. Não precisa pagar nada. Está disponível para você. Amém? Você não vai temer o futuro, você não vai temer nenhum mal. Para quem então ouvir e tomar e ter da sabedoria. Então você, Provérbios 2, 9 a 12. Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Meu Deus do céu, gente. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Tudo isso a sabedoria vai te dar. Guardar você, ter bom senso, dar discernimento, te proteger, livrar do caminho mau. Amém? Livrar dos homens perversos. Você quer isso? Aleluia! Provérbios 2,16. Ele também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera, que seduz com palavras.
E aí você pode pegar toda sorte de pecado moral aqui. Toda sorte, porque aqui está falando da mulher adúltera, mas está se referindo ao pecado moral, à vida moral, aos pecados morais. Então, a sabedoria vai limpar você, vai te purificar. Amém? Provérbios 3, de 5 a 10. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. É isso que a Bíblia diz. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará por onde você anda, o seu caminho vai ser reto, aplainado, é isso que a Bíblia diz. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não tome da sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal, porque o temor a Deus nos faz afastarmos do mal. Isso dará saúde ao seu corpo, vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. São promessas. São promessas de Deus para você. Quando você aprende os princípios do reino de Deus. Então, o princípio do reino de Deus é você, então, não pensar que você mesmo pode fazer as coisas, mas depender do Senhor. E se você entender que Deus é que te paga o teu salário, que Deus é que dá tudo que você tem, que é tudo dele, o que vai acontecer com você? Você vai devolver. Amém? Você vai honrar. Você vai dizer, Senhor, é nosso, né? O Senhor me empresta, eu uso bem, te devolvo, o Senhor me abençoa, porque, na verdade, a bênção a gente aprendeu, né? Não tem a ver só com essa terra. Ele me abençoa sim, mas também me abençoa na eternidade. Amém? Então são princípios. Vou ter vigor nos meus ossos, saúde no meu corpo. É isso que a Bíblia diz. Provérbios 13, 3 de 13 a 18. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, mais que Bitcoin, gente. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. A vida se encontra na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Aleluia! E por último, Provérbios 3, de 23 a 26. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao teu lado e impedirá que o seu pé caia em armadilhas, em embaraços, em enganos. É isso que a Bíblia nos diz. Amém? Então eu quero te perguntar, você quer sabedoria? Você deseja sabedoria? Você deseja mudar os seus hábitos e costumes? Você quer uma vida diferente? Você quer arrancar de você aquelas velhas práticas, aqueles velhos hábitos? Você deseja ter uma mente renovada? Amém? Então eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero te convidar a começar a colocar a tua vida diante do Senhor. Começa a colocar diante do Senhor os teus pensamentos, tudo aquilo, né, que a palavra te fez lembrar nesse momento, conforme você foi ouvindo a palavra. O que você foi visualizando enquanto a gente falava? O que você foi identificando? Feche os seus olhos um pouquinho, a gente vai ministrar aqui uma canção. E permita agora que você comece a se conectar com o Espírito Santo. Permita que Ele toque você nesse momento. Feche os seus olhos para se concentrar melhor. Olha para dentro de você. Romanos 12, 2 diz assim:
Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós renovarmos a nossa mente, se nós trocarmos os padrões deste mundo pela mente de Cristo. Amém? Coloca a tua vida agora diante do Senhor. Coloca a tua mente agora. Senhor, me faz entender, Jesus. Me faz entender a importância da tua palavra na minha vida. Muitas vezes, Senhor, a gente se debate tanto, tanto. A gente se bate tanto. Repete tantas vezes o mesmo erro. Repete tantas vezes os péssimos hábitos que nós temos, que estão tão entranhados em nós, que nos dominam muitas vezes, que nos embaraçam, que nos resistem, que nos impedem, Senhor, de correr, de viver, Pai, desfrutar da Tua plenitude. Oh, Senhor, Tua palavra também nos adverte que nós, muitas vezes, estamos abandonando os princípios elementares. Senhor, nos volta para esse lugar, Senhor. Nos leva para esse lugar, parece tão simples, mas nós complicamos tanto, Jesus. Nós complicamos tanto, nós tentamos tanto do nosso jeito, do nosso modo. Tem tantas vozes dentro de nós, tantas vozes que gritam, tantas vozes que nos impedem de ouvir a Tua voz. Mas nessa noite, Senhor, nós calamos a voz da nossa alma. Nós calamos a voz, a força que existe nos nossos pensamentos. As crenças, Senhor, que temos dentro de nós, que são tão mentirosas, mas que têm determinado os nossos caminhos, que têm determinado as nossas escolhas, as nossas decisões, os lugares por onde nós andamos. Arranca de nós, Senhor. Arranca de nós. Espírito Santo, nos constrange nessa noite. Nos constrange, nos leva naqueles lugares escuros, onde muitas vezes nós não queremos entrar, onde as portas tantas vezes estão fechadas, e nós não queremos abrir aqueles quartos, onde existem coisas que nós não queremos acessar, e muitas vezes nós resistimos em estarmos, Pai, em confronto com a Tua palavra, porque nós não queremos abrir mão. Mas nessa noite, Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Começa a se render diante do Senhor. Começa a quebrantar teu coração diante do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso, o nome dEle é poderoso. O nome dEle é poderoso para quebrar com toda a força que age dentro de você. Você só pode recorrer a Ele. Não existe nada que pode te tirar desse lugar, a não ser Ele. Então foca agora, fecha os teus olhos, não se distrai, fecha os teus olhos, se concentra, porque o Espírito Santo está nesse lugar, e Ele já nos avisou desde o início, que Ele queria fazer algo dentro de nós, e a coisa mais maravilhosa que você pode viver na tua vida é a transformação, é o processo de santificação, porque existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Existe plenitude para a sua vida, mas o que te embaraça e te impede é a tua natureza velha. Então depõe isso, rende isso diante de Deus, se quebranta o teu coração, Senhor. Toda força nesse lugar, Pai, contrária à rendição, nós quebramos no nome de Jesus. Toda força contrária nesse lugar que impede, Senhor, que nós nos quebrantemos, nós quebramos em nome de Jesus. Nós quebramos a força da carne em nome de Jesus. Não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem. Tudo sabes, dá-me sabedoria, Deus. És minha força, te amarei.
meu escudo, te amarei. És minha vida, te amarei. Eternamente eu te amarei, Senhor. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem. Tudo sabes, a minha sabedoria, Deus, és minha força, te amarei. És meu escudo, te amarei. És minha vida, te amarei. Eternamente eu te amarei, Senhor. Declara isso. És minha força, te amarei. És minha escudo, te amarei. És minha vida, te amarei. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia, tu és rei. Aleluia, tu és rei. Oh, aleluia, tu és rei. Eternamente rei. Aleluia. Oh Jesus, oh Papai, Tu és Rei, Senhor, sobre as nossas vidas, e nós nos rendemos, Senhor, nessa noite. Pai, nós nos dobramos diante da Tua presença, Senhor, e nós declaramos, coloca a mão na sua cabeça e começa a declarar: os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. Eu já não quero mais viver sobre o poder e o peso dos meus pensamentos, mas eu quero conhecer a verdade de Deus. Eu quero ser levado, eu quero ser guiado, eu quero ser direcionado pela verdade de Deus. Eu levo os meus pensamentos cativos à mente de Cristo. Eu levo os meus pensamentos cativos à mente de Cristo. Repete isso. Eu levo os meus pensamentos cativos à mente de Cristo. E eu renuncio o poder da minha carne. Eu desejo o conhecimento de Deus. Eu desejo a sabedoria. Aleluia. Quando a gente ouviu tantos textos hoje de Provérbios, e a gente sempre vai encontrando tanta sabedoria neles, tanta riqueza, que a gente sabe que é algo que veio da parte do Senhor, é algo que não foi uma mente humana que elaborou, tanto conhecimento que fica disponível para nós hoje. Mas existiu o início de tudo isso. Existiu um momento na vida de Salomão, onde ele estava num momento decisivo da sua vida e daquilo que Deus tinha para ele. Muitos desafios estavam pela frente, muitas demandas estavam ali com ele. E o Senhor aparece para Salomão em um sonho. E o Senhor pergunta para Salomão, exatamente naquele momento, talvez mais desafiador da sua vida, o que ele queria, o que ele entendia que ele precisava. E Salomão, ele responde para o Senhor que o que ele escolhia era a sabedoria.
sabedoria para ele poder viver aquilo que Deus já tinha desafiado ele, as coisas que estavam à sua frente. E Deus, ouvindo isso, trouxe para ele sabedoria, mas junto todas as coisas necessárias para o seu reinado, para a sua vida. Abençoou Salomão também com riqueza, abençoou Salomão com honra. O Senhor, Ele condicionou tudo isso a que Salomão se submetesse aos princípios do Senhor, a sua palavra. Por que eu estou dizendo tudo isso para finalizar essa noite? Porque eu sinto, em nome de Jesus, com toda certeza, que essa noite é uma noite de início para muitos que estão aqui. Para início de coisas que Deus já tem mostrado para você, que estão à frente, que você não tem entendido como você começar. Você talvez tenha buscado recursos ou buscado estratégias, mas o que você está levando nessa noite é sabedoria da parte do Senhor. E eu vejo isso claramente para algumas pessoas aqui. Eu não vou citar o nome de todo mundo, para algumas não ficar sem serem citadas, mas algumas não tem como. Vocês 4 aqui, ó. Vocês 4. Isaac e Ana. Alguns outros que eu não vou citar o nome, porque estão no momento de decisão nessa hora. Mas você sabe aquilo que Deus está agora provocando dentro de você. Eu queria que você então, mais uma vez, pedisse para o Senhor aquilo que Ele trouxe neste lugar para nós. É por isso que nós sentimos a presença dEle de uma forma tão especial desde o início nesse domingo, porque o Senhor está aqui e trouxe algo para nós. Existe algo que nós não podemos comprar, mas nós podemos receber dEle, está aqui disponível neste lugar. O Senhor trouxe sabedoria para nós recebermos das suas mãos nessa noite, para nós iniciarmos e avançarmos em coisas que serão muito importantes para as nossas vidas e para os nossos filhos, para as futuras gerações. Coisas grandes serão iniciadas nessa noite, porque o Senhor trouxe e vai repartir com você nessa hora, se assim for o teu desejo, a sabedoria dEle. Você vai ter respostas diferentes a partir deste momento. Você vai enxergar com clareza coisas que você não estava entendendo. Você vai discernir aquilo que Deus está mostrando para você, e quais serão os passos, quais serão as renúncias, quais serão as coisas que você deverá investir, priorizar na tua vida, porque existem inícios nessa hora que estão surgindo da parte do Senhor. Fecha os teus olhos. Deus, é com temor no nosso coração, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que isso não é humano, isso não é natural, e que nós não temos, Pai. Deus, palavra nenhuma poderia trazer para nós a tua sabedoria. Deus, nenhuma coisa que fosse humana nessa hora, Pai, poderia, Deus, trazer aquilo que nós sabemos, Pai, que nós sabemos que precisa ser novo, Pai, dentro de nós. E, Senhor, nessa hora nós queremos te pedir, Senhor, olhando, Pai, para a tua presença e para aquilo que está nas tuas mãos nessa hora, nós queremos te pedir sabedoria, Deus. Peça isso ao Senhor nessa hora. Deus, nós estamos aqui humildemente pedindo a tua sabedoria, Deus, para nós não vivermos mais por nós mesmos, Pai, segundo aquilo que estava, Pai, até mesmo sendo discernido e conhecido por nós até aqui. Mas nós queremos, Pai, pedir, Pai, a tua sabedoria para nós vivermos, Deus, este início que o Senhor está chamando a nossa atenção, para nós nessa hora startarmos, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Nós queremos viver o sonho que o Senhor tem para nós, Pai. E por isso, nós te pedimos nessa noite sabedoria. Sabedoria, Deus. Sabedoria, Senhor. Traz agora a tua sabedoria, Senhor. A tua sabedoria, Deus.
Nós dizemos sim aos teus planos, Pai. Nós dizemos sim ao projeto que o Senhor está colocando nos nossos corações nessa noite. Mas é porque nós entendemos que nós estamos recebendo sabedoria Tua, Senhor, para nós vivermos de acordo com aquilo que é perfeito Teu para nós, Senhor. Poderoso esse nome, Em nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Declara isso. Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de O nome dele é o nome mais poderoso que tem. Canta Poderoso isso. esse nome